mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Pai, nós queremos te render graças por mais um dia, por mais um culto. Obrigada, Pai, por esse ajuntamento, esse encontro que está sendo realizado por sua causa, para você, por você, porque você é o centro das nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque você é o centro de tudo que nós somos. Nós consagramos a você esse tempo. Nosso coração está aberto, Pai, para receber daquilo que você tem para nós, para nos aumentar, nos acrescentar, mudar a nossa semana, mudar o nosso mês, mudar o nosso ano, mudar a nossa vida, Senhor. Nosso coração está aberto para transformações que só a Tua palavra pode trazer, que só você pode trazer, que só o Espírito pode fazer em nós. Porque pelo nosso esforço, nós não vamos muito longe, assim como nós cantamos aqui. Nós não saímos do lugar, mas por você e por tua palavra, nós vamos em lugares que nós não imaginamos. Nós vamos além, nós fazemos o impossível por conta de uma palavra que sustenta a nossa vida, por conta de uma promessa de salvação que nos mantém de pé, por conta de uma cruz que existiu e nos redimiu, e nos salvou e nos livrou. Obrigada, Pai. Você é maravilhoso. Nós declaramos, Senhor, você é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, e nós nos apegamos nessa verdade. Nós não nos livramos disso, nós não saímos disso, nós permanecemos de pé, e assim nós vamos permanecer até aquele grande dia onde nós nos encontraremos com o Senhor. Glorioso dia. Muito obrigada, Pai, por nos manter até lá, até o fim em você, firmes em você. Aleluia. Obrigada, Pai. Bom dia, pessoal. Pode sentar. Obrigada, louvor. Bem-vindo, querida, a mais um culto, a mais um momento onde você pode dar e pode receber do Senhor. Amém. Hoje nós estamos em uma escola dominical, né? Então nós vamos ter um ensinamento aqui a respeito de doutrinas básicas. Doutrinas básicas é um assunto básico. É aquilo que todo cristão tem que ter como princípio para a sua vida. O tempo é curto para falar de todas as doutrinas, é óbvio, mas eu quero que você abra lá em Hebreus 6 comigo. Eu vou me deter apenas a uma das doutrinas e a gente vai estudar um pouco ela. Hebreus 6. Obrigada, Pai. Como Deus é bom, querido. Eu sei que durante a ministração eu vou enfatizar algumas coisas, mas eu quero que desde agora, desde o início, eu quero que você considere o Espírito, considere Deus, considere Jesus como algo real em nossas vidas, como algo que é o centro das nossas vidas. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós decidimos tirar o nosso domingo para cultuar. Nós estamos aqui porque algo maior aconteceu. A nossa salvação, a nossa libertação. Sabe, valorizar essas coisas básicas vai te dar um embasamento para coisas maiores. Lá em Hebreus 6, o autor começa dizendo assim: pelo que, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismo e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, e faremos tudo isso se Deus permitir. Volta para cá.
Antes, no capítulo 5, o autor estava fazendo aqui uma exortação, trazendo uma exortação para aquele povo que já estava ouvindo muito da palavra de Deus, mas estava se comportando de uma maneira infantil. Ele fala assim: olha, pelo tempo que você já tem recebido a palavra, já era para você ser mestre. Já era para você não estar se alimentando mais com esse leite materno. Já era para estar comendo alguma coisa mais sólida. Mas porque vocês não têm evoluído nesse leite para comida mais forte, a gente está tendo que voltar para esses princípios elementares da palavra. E ele começa a dizer: não vamos lançar fora isso aqui. Nós vamos ficar nessa base, que é o ensino o arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São assuntos que a igreja deve saber de cor e salteado. Se você não sabe sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno, eu te incentivo a você procurar a saber sobre isso, porque é um princípio elementar. É uma doutrina básica. Se nós pegarmos as 6 doutrinas aqui e dividirmos ela, a gente vai ver que as 2 primeiras ela fala, né, de arrependimento de obras mortas e fé em Deus, ou seja, o início da vida cristã. Aí depois ele vem falando aqui sobre o ensino de batismos e imposição de mãos, que são 2 doutrinas principais e fortes da vida cristã em si, e fala sobre o futuro do cristão, que é a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então a gente vê as 6 doutrinas aqui, do início da nossa vida até o nosso futuro. É necessário saber sobre isso. Então eu te incentivo a estudar sobre. Nós temos uma matéria no Rema, no primeiro ano, que fala sobre isso. Se você não fez o Rema ainda, você vai fazer esse ano e você vai estudar sobre isso. Amém? Por enquanto, hoje, nesse domingo, nós vamos nos deter ao ensino de batismos. Então, eu quero falar sobre os batismos com vocês. Amém? Sobre os batismos, eu quero começar começar falando sobre o significado da palavra batismo, que vem da palavra grega baptizo, que significa mergulhar, encharcar, imergir. Amém? Existia uma cultura grega naquela época que eles faziam para tingir tecido e que ainda é muito comum por aí, você tingir uma roupa, tingir uma blusa. Eles colocavam uma solução dentro de um recipiente e eles pegavam um tecido cru e eles iam imergindo aquele tecido dentro daquela substância até que aquele tecido ficasse com as propriedades daquela substância que estava sendo imergido. Hoje, se você decide tingir uma roupa, você vai colocar a tinta lá na água, vai ferver, e você vai pegar uma peça, vai colocar dentro daquela tinta, daquela água, e quando você tirar a característica, a propriedade do que estava na água, grudou no tecido. Então agora você não tem mais uma roupa branca se você tingiu ela de vermelho, de preto. Porque o que estava naquela panela aderiu naquele tecido, mudando ele. Então, um batismo significa isso. É você ser imerso em uma característica. Você ser imerso em algo e você adquire aquilo para você. Então, quando nós falamos sobre batismo, nós estamos falando em ser imerso em algo e assumir as propriedades desse algo que nós fomos imersos, que nós fomos colocados. Dos batismos que nós temos 4 na Bíblia. Não sei se você sabia, mas existem 4 batismos. O primeiro batismo foi o batismo de arrependimento, ou o batismo de João. Foi um batismo que foi transitório, ele não é mais válido para os nossos dias. Ele serviu para anunciar a chegada de Jesus. Então João foi levantado para fazer, historicamente, trazer para aquela população a transição do que estava acontecendo. Jesus estava para chegar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Era isso que João pregava naqueles dias. Batizou muitos e batizou inclusive Jesus. E talvez você possa até se perguntar, mas se era um batismo para arrependimento, por que Jesus se batizou? Já que ele não tinha pecados. Mas a gente não pode desconsiderar a questão da identificação de Jesus conosco.
A palavra fala, e Jesus fala na hora do batismo para João, é necessário cumprir tudo. Jesus foi batizado no batismo de João, não por conta de um arrependimento ou por conta de pecados que ele trazia, mas porque era uma forma dele cumprir tudo, era necessário, fazia parte, era a forma da identificação com o povo, aonde Jesus passou por todas as identificações até chegar à cruz, tomando nosso lugar. Esse batismo ele não existe mais, foi só para aquela época, mas ele é um batismo que é falado e é ensinado na Bíblia e já existiu. O segundo batismo é o batismo em Jesus Cristo. Esse é o que nós vamos falar mais, então eu vou deixar ele por último e eu vou só falar um pouco sobre os outros e nós voltamos para o batismo em Jesus. Temos o batismo das águas, que vai acontecer em breve, eu quero te animar para isso. O que é o batismo nas águas? É uma profissão pública daquilo que você já fez no seu interior. Você já nasceu de novo, você já faz parte da família de Deus, você já tem as características de Deus. Mas o batismo nas águas, ele significa espiritualmente a sua morte, o seu sepultamento e o seu ressuscitar, o seu ressurgimento nessa nova vida. Amém? Então, quando você é batizado nas águas, nós estamos cumprindo ali um mandamento bíblico. Jesus falou sobre isso, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele deixou essa instrução e isso é para mostrar ao mundo aquilo que você já fez por dentro. Aquilo que já aconteceu por dentro de você. É necessário? É sim. Então, se você não se batizou nas águas, cumpra um mandamento bíblico, que é o batismo. Procura a secretaria, faz a tua inscrição, para que no dia você possa estar... A gente está celebrando junto aqui, nessa piscina aqui embaixo. É esse grande dia na sua vida. Amém? E nós temos o quarto, que é o batismo no Espírito Santo, que você também conhece. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para você testemunhar aquilo que Jesus fez. Amém? O principal motivo, querido, para você ser batizado no Espírito Santo é você ser revestido de poder para falar de Jesus. Amém? A evidência bíblica qual é? O falar em outras línguas. Mas o batismo no Espírito Santo, como o principal mandamento, aquilo que nós lemos lá em Atos 1 até o 8, 10 mais ou menos, é isso. É nós sermos revestidos de poder para pregar, para falar de tudo o que Ele fez. Então você já tem o poder aí do Espírito Santo dentro de você. Mas quando você é batizado, você é revestido. A palavra revestido já fala, você está sendo vestido de novo. Amém? Então vem uma dose aí dupla, multiplicada de poder para você falar de Cristo para as pessoas. Amém? Então se você não é batizado no Espírito Santo, você no final desse culto, você vai ter também a oportunidade de vir aqui e ser batizado e ser revestido para você pregar com mais poder a palavra de Deus. E aí nós vamos voltar para o batismo em Cristo Jesus, que eu quero me deter hoje. Eu queria que você abrisse lá em João 3. Obrigada, Pai. Se eu estiver falando muito rápido, vocês mandam eu parar, viu, gente? Assim, mais devagar. Porque às vezes eu me empolgo, gente, com a palavra de Deus, que é muito boa. E às vezes eu não quero parar, não, nem para respirar. Aleluia. João 3. A partir do versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondendo Jesus: em verdade te digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne,
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém? Volta para cá. O que é nascer de novo, querido? É ser batizado em Cristo. É ser imerso em Cristo. A palavra fala que quando nós nascemos de novo, nós somos enxertados na videira que é Ele. E agora nós vamos receber essa seiva, esse alimento que é Ele. Nós passamos agora a ser um com Cristo. O nosso espírito fica um com Cristo. Esse é o evento do novo nascimento. Às vezes, nós tratamos o novo nascimento de uma forma muito mecânica. E nós acabamos perdendo alguma das propriedades do novo nascimento e algumas das bênçãos que o novo nascimento pode trazer. Às vezes nós falamos, nós fomos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz. E nós falamos isso de uma maneira tão banal, de uma maneira tão rasa. E algumas pessoas podem até pensar, mas eu não vivia num mundo de trevas, eu não tenho esse testemunho louco que as pessoas têm por aí, eu não me drogava, não me prostituía, eu não quase morri de um tiro, eu não tenho essa história, eu tenho a minha vida, eu sempre fui uma pessoa estudiosa, eu trabalho, eu tenho a minha família, então eu não fui resgatado de tudo isso. E às vezes algumas pessoas têm esse tipo de pensamento, porque pensa no físico, pensa no que se está vivendo na sua vida. Mas esquece que o novo nascimento ele é um evento totalmente espiritual. As trevas que nós fomos resgatados foi o inferno. Foi as amarras do diabo. Foi aquilo que ele nos prendia. E que por mais que talvez estivéssemos vivendo uma vida boa, mas espiritualmente nós estávamos condenados ao inferno. Por mais que tivesse uma vida boa e tranquila, e tivesse um trabalho e uma família, mas se morrêssemos naquele dia sem nascer de novo, nós iríamos para o inferno. Sabe, quando você estudar também sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno em doutrinas básicas, você vai entender sobre o juízo eterno e entender um pouco mais sobre o que é o juízo de uma pessoa que não tem a vida em Cristo. Que vai ser condenada a passar a sua eternidade no inferno, num corpo ressurreto, corpo, alma e espírito, sofrendo eternamente. Num lago de fogo, preso, onde não tem nenhuma esperança nem expectativa do bem. Foi disso que nós fomos libertos. Foi dessas trevas que nós fomos resgatados. E agora nós vivemos nesse império de luz, nesse reino de luz. Nós vivemos agora com uma salvação de fato dada por Cristo. Você está comigo? Por isso que nós devemos sempre nos lembrar dessa condição espiritual. Que nós viemos e de onde nós estamos agora. Porque é ela que vale. Essa vida ela é passageira. Essa vida ela um dia passa, mas o que conta para nós é onde nós vamos passar a nossa eternidade. O que conta verdadeiramente para nós é se nós vamos estar no inferno ou se nós vamos estar em novos céus e nova terra com Deus, o próprio Deus entre nós, o próprio Jesus entre nós. Nascer de novo é sair dessa condição espiritual de morte, de inferno e ir para um lugar eterno de paz com o Senhor, com Deus. Amém? Você pode abrir comigo lá em Romanos 6. No versículo 1 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo algum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Amém? Volta para cá, por favor. O que Paulo está explicando aqui sobre o batismo em Cristo Jesus é que nós fomos sepultados com Cristo. E porque nós somos sepultados com Cristo, se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. É uma nova vida. Para que a gente agora não esteja mais preso ao pecado como escravo. Porque uma pessoa que não é nascida de novo, entenda, ela é escrava do pecado. É a mesma condição, fazendo uma comparação rasa, é a mesma condição de uma pessoa que ela é viciada. Ela diz, eu posso largar isso a qualquer hora que eu quiser. Mas no fundo ela não pode, porque ela é escrava daquilo. Se ela acha, não, eu posso deixar aqui. Amanhã, se eu não quiser fumar isso, eu não quiser beber isso, eu não quiser fazer isso, eu não faço. Mas se ela é escrava daquilo ali, vai fazer falta, vai doer por dentro e ela não vai conseguir. Ela corre para aquilo ali. Essa é a condição do homem sem Deus. O homem sem Deus, por mais que ele diga, eu posso viver sem isso aqui, ele é escravo do pecado, por condição espiritual, por conta da queda. Todos nós, a palavra fala, nenhum homem está livre, todos foram condenados, e somente através de Jesus ele pode ser regenerado de volta. Amém? Então ele fala aqui que nós fomos sepultados, mortos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para viver em novidade de vida e agora livre do pecado. Eu trouxe para você um trecho de um livro de um autor chamado F.F. Bosworth, e ele fala o seguinte: Paulo dá ao batismo um sentido profundo no ensino dele. O batismo em Jesus inicia o crente em sua nova condição de estar com Cristo. Ele nos incorpora em um só com Ele. O batismo constitui a fronteira com a antiga vida não regenerada e a nova vida em Cristo. Ele marca a nossa morte para a ordem antiga e a nossa ressurreição para uma nova ordem. De modo que para o cristão batizado em Cristo, permanecer no pecado é tão absurdo quanto um escravo emancipado, ou seja, livre, permanecer sujeito ao seu antigo dono. Eu acho esse final muito forte. Ele diz que é inconcebível, é algo que é absurdo. Uma pessoa nascer de novo e continuar presa ao pecado é a mesma coisa que um escravo livre permanecer preso ao seu antigo dono. Nós fomos libertos. Por que é importante estudar sobre o novo nascimento? Porque te mostra a condição real da sua vida em Deus. Quando você entende que você é nascido de novo, que você foi regenerado, que você é uma nova criatura, o diabo não pode ficar machucando tua mente, não pode ficar dizendo mentira ao seu respeito, não pode ficar relembrando o seu passado, porque você morreu em Cristo e ressuscitou com Ele. Quando você tem essa consciência viva do novo nascimento, você não vai deixar com que o pecado te seduza e você siga ele, porque você dizia, mas antigamente eu fazia e eu não tenho como me livrar. Não, você tem sim, porque você nasceu de novo. Você tem sim, porque é absurdo uma pessoa que nasceu de novo ficar presa ao pecado, assim como um escravo, ficar presa ao seu antigo dono. Nós somos livres. Você está comigo? Abre, por favor, lá em 2 Coríntios 5. No versículo 17. É um texto muito conhecido por nós.
que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Gente, esse texto é poderoso. Ele fala: as coisas velhas passaram. A vida antiga passou. Diz: olha, tudo se fez novo. Tudo, não é uma parte. Não era a sua parte ruim que foi feito novo. Um crente, uma pessoa nascida de novo, ela não é melhorada, ela não é adaptada, ela é recriada. Tudo se fez novo. O texto fala aqui que nova criatura é. É novo, gente. Não tem mistério, não tem aqui traduzir para o grego, para o hebraico, ver o que é que significa. Não, o texto é claro. Nova criatura é. Você é uma nova criatura. Tudo se fez novo na sua vida. Você não foi simplesmente mudada. Até as melhores coisas que você tinha antes de nascer de novo foram recriadas. Porque o texto fala que tudo se fez novo. Você não pega... Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Como é o nome desse negócio aqui, gente? Eu não sou muito boa em música não, viu? É suando aqui. Então, você pega esse instrumento. Imagina que ele está aqui, está bonito, ele é de madeira, ele é envernizado. Mas uma pessoa pode chegar aqui, um restaurador, e ele pode dizer: rapaz, esse verniz está descascando. Não está muito legal isso aqui não, a gente vai mudar isso aqui. Aí ele vai lá, ele lixa, tira todo esse verniz, tira qualquer imperfeição que há na madeira, ele inverniza de novo. E o dono, quando olhar, vai dizer: rapaz, está novo. Isso não é o meu não, porque o meu estava acabadinho. Não estou dizendo que está acabado, viu, irmão? Deus me livre de dizer isso. Aí ele vai dizer: rapaz, isso não é o meu não. O meu estava muito destruído, está novo. Só que a madeira é a mesma. Por dentro, aquilo ali é o mesmo. O que a palavra fala que fez em nós foi nos fazer novo. Deus não te lixou e passou um verniz e disse: pronto, tá bonitinho aí para a sociedade ver, e por dentro você ficou com a mesma madeira podre. Sabe, Deus não te lixou e te deixou bonito para uma sociedade olhar para você e dizer: ah, ele é um crente. Não, ele te fez novo, a tua madeira é nova. Sabe, a tua tintura é nova, a tua lixa é nova, tudo é novo na sua vida. Então não tem sentido ficar preso às coisas do passado quando você é novo. Sabe, quando você quer mudar de vida, às vezes a pessoa diz: rapaz, eu queria me mudar de casa, mudar de cidade para começar uma nova vida. Parece que a gente vai começar a ter novas atitudes e uma nova ação, porque nós simplesmente mudamos de lugar. Sabe, mas quando Deus te fez novo, Ele te deu essa nova oportunidade de começar uma vida melhor, de ser uma pessoa melhor aqui e ter uma vida melhor na tua eternidade. O propósito dessa ministração é você valorizar o novo nascimento, é você valorizar o teu batismo em Cristo. O que é ser batizado em Cristo? É você ser mergulhado nele e você pegar as características dele. É você ser imerso. É isso que essa palavra significa. Quando Paulo falou ali em Romanos 6, quando nós fomos batizados em Cristo, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele. Ele está dizendo: nós fomos mergulhados em Cristo. E quando nós somos mergulhados nessa substância que é Cristo, que é o amor, que é o poder, a perfeição, é a graça, é a misericórdia, nós vamos pegando essas características. Nós vamos absorvendo essas características. Amém? Abre comigo lá em Romanos 10. Para nascer de novo, o que é que nós precisamos? Isso você sabe de cor. Crer com o coração e confessar com a boca. E lá Romanos 10, Paulo fala isso. No versículo 9, se com tua boca confessares
a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Volta para cá. A regrinha é muito básica, né? Crer com o coração, confessar com a boca. Só que esse crer com o coração não é algo meramente histórico. Não é você crer apenas que Jesus existiu e que Jesus ressuscitou. Essa é uma grande mentira que o diabo engana as pessoas achando que elas nasceram de novo. Você já foi evangelizar uma pessoa que você diz, você conhece Jesus? Ah, não, eu conheço Jesus. Parece que aquilo ali barra, você não consegue mais nem falar para ela. Porque ela disse, não, eu já conheço Jesus, eu sei que ele ressuscitou. E às vezes a gente fica ali sem ter argumentos por aquilo. Porque a pessoa acha que pelo fato dela conhecer Jesus, ela pode ter uma salvação. Pelo fato dela conhecer e saber que Jesus ressuscitou, ela é salva. Quando na verdade, você apenas crê que ele ressuscitou, não faz muita coisa por você. Porque aqueles soldados, eles creram que Jesus ressuscitou. Quando eles viram lá que Jesus não estava mais, que o corpo não estava, eles acreditaram que aconteceu alguma coisa. A diferença, esse crer com o coração, é crer que essa ressurreição existiu e que nós somos participantes disso. Porque só crer que ele ressuscitou não garante a nossa salvação. Agora, se a gente crê que ele ressuscitou e por conta disso, isso influencia a minha vida espiritual com Deus, isso nos faz nascer de novo. Quando nós entendemos, cremos com o coração que ele ressuscitou dentre os mortos, mas que eu sou participante disso. Foi isso que me tirou do lamaçal. Foi isso que fez alguma coisa por mim. Isso sim é o nascer de novo. A gente não pode desconsiderar o fato de que nós fomos salvos simplesmente pelo fato de que Jesus nos ama, que Deus nos ama. A palavra fala lá em João, Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho, para que aqui nós não pereçamos, mas que tivéssemos a vida eterna. Considerar a salvação de uma maneira genuína vai fazer você transformar a sua vida. Você entender o que espiritualmente aconteceu com você vai mudar a sua forma de ver, de sentir, de viver, de permanecer firme em Cristo. Eu quero ler um trecho desse livro, que eu vou falar para você dele no final, vou te indicar se você quiser ler. Ele diz assim, é um testemunho do autor, ele diz, não faz muito tempo, recebi pelo correio um cartão postal de um amigo que continha apenas 6 palavras. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Sorri quando olhei para o endereço do remetente, porque o meu estranho amigo é especialista nesses dizeres piedosos. Quando lhe telefonei, entretanto, ele me disse que as palavras eram do escritor e orador Brennan Manning. Em um seminário, Manning referiu ao amigo mais íntimo de Jesus na terra, o discípulo chamado João, identificado nos evangelhos como o discípulo que Jesus amava. Manning disse, se perguntassem a João qual é a sua identidade principal na vida, ele não responderia, eu sou um discípulo, eu sou um apóstolo, eu sou um evangelista, eu sou o autor do 4º evangelho, mas João responderia, eu sou aquele a quem Jesus ama. O que significaria, perguntei a mim mesmo, se eu também pudesse considerar que o fator principal da minha identidade é ser o discípulo a quem Jesus ama, como eu me veria diferente no final de um dia? Antes de você ser chamado pelo que você é chamado, antes da sua vocação, antes de você ser um pastor, um mestre, um evangelista, um bom profissional, eu quero te dizer que você é o discípulo que Jesus ama. Você é o filho que Deus deu, o seu filho unigênito para que ele morresse. Você é essa pessoa, essa é a sua principal identidade, querido. A tua identidade não é o teu título, a tua identidade é Jesus te amar.
É Deus te amar. É Deus mover o mundo para fazer algo que você deseja. É Deus mover coisas para realizar uma oração sua. Para Deus honrar a palavra dele quando você declara algo, quando você faz algo e espera que aconteça. A tua identidade é o amor que Deus tem por você. E esse amor é que fez você nascer de novo. Porque se Deus não usasse do amor dele para conosco, mas usasse da sua justiça, a sua ira teria consumido o mundo. Se Jesus usasse a sua justiça e não considerasse o seu amor, a sua ira tinha nos destruído, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos separados de Deus. Nós estávamos virados contra aquilo que era santo. Nós estávamos vivendo uma vida espiritualmente entregue às coisas do diabo. Mas o amor foi lá e nos resgatou. A justiça de Deus só funciona porque o amor dele chegou na nossa vida primeiro. A misericórdia, a graça, a santidade dele só atua na nossa vida porque o amor está lá. Porque ele amou, porque ele decidiu nos trazer de volta. Ele decidiu nos trazer de volta. Sabe, então, com essa consciência, como é que o teu dia pode melhorar? Você tendo a consciência do que é o novo nascimento e de que você é o discípulo amado de Jesus, o que é que você pode fazer para melhorar a sua vida? O que é que você pode fazer? O que é que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso redor? O que é que o nosso caráter pode mudar quando nós realmente pegamos essa consciência que somos nascidos de novo e que nós temos as características de Jesus? O que é que nós podemos mudar no nosso caráter quando nós entendemos que aquilo que é dele está em nós? Que o nosso espírito é só um com ele? Sabe o que pode mudar na nossa pregação às pessoas que não nasceram de novo? Quando nós entendemos que o que a gente está convidando as pessoas é para elas saírem do inferno e irem para uma vida de luz. E não ficar com vergonha ou com medo de ser identificado como aquele chato que está chamando alguém para ir para uma igreja. Nós não chamamos as pessoas para nascer de novo para que ela encha esse lugar. Nós chamamos as pessoas para nascer de novo para encher o céu. Para livrar elas do inferno. Independente se a pessoa que você prega vai para cá, ou vai para a assembleia, ou vai para uma outra igrejinha que é pertinho da casa dela. O que é importante, querido, é a gente se encontrar com ela naquele grande dia. E é essa consciência do novo nascimento que vai trazer isso para nós. Sabe o que é que nós podemos melhorar quando nós temos essa consciência? Nascemos de novo. Nós somos novas criaturas. O diabo não tem poder sobre nossa vida. O inferno não pode prevalecer sobre nós. Meu Deus. Novo nascimento. Uma coisa que é tão real e tão presente na nossa vida, mas que às vezes a gente não valoriza. A gente nem percebe o quão glorioso é isso, gente. Nós não valorizamos o momento que está tendo um apelo aqui. Conversamos, às vezes saímos, às vezes nos dispersamos. Nós não estamos chamando pessoas para simplesmente tirarem agora seus domingos, suas terças, suas quintas para vir para cá. Nós estamos chamando pessoas para viverem uma vida com Cristo. Para serem uma com Jesus assim como nós somos. Sabe, se nós não acreditarmos nisso tudo que espiritualmente nós somos e fazemos, se nós não acreditarmos naquilo que Jesus fez por nós, então a nossa vinda aqui é vã. Nós precisamos ressignificar a nossa vida cristã. A nossa vida cristã não é cumprir as nossas escalas, a nossa vida cristã não é vir para o culto, não é prestar a sua prestação de contas ao seu pastor. A vida cristã não é isso. A vida cristã é a nossa vida com Jesus, com Deus. A sua vinda para a igreja, o seu cumprimento de escala, isso é só um resultado do seu amor por aquilo que você faz.
Porque você entende o que causou na sua vida, o impacto que causou na sua vida, Deus, você resolve servir a Ele. Você resolve vir para cá. Você resolve falar dele para as pessoas. Tudo se inicia nesse conhecimento. Tudo se inicia nessa consciência de quem nós somos. Nós somos aqueles que Jesus ama. Nós somos os discípulos amados. Sabe, Deus está movendo um mundo por nossa causa, gente. Amém? Eu quero encerrar. Você pode fechar os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Pai, pela salvação. Obrigada. Obrigada porque você mandou o seu filho. Isso não é uma lenda. Isso não é uma história da carochinha. Isso aconteceu. Um homem morreu para que eu estivesse perto de você. E eu te agradeço eternamente por isso. Obrigada porque nós fomos recriados, refeitos segundo a sua imagem. Temos as tuas características. E nós te agradecemos por conta dessa verdade. Que essa consciência caia no nosso coração todos os dias. Que o Espírito Santo possa nos lembrar, Pai, todos os dias por que nós nascemos de novo. Por que nós fomos batizados em Cristo. Por que nós estamos nesse lugar. Porque você decidiu um dia resgatar a humanidade. Porque você decidiu cumprir um plano, honrar a tua palavra que não falha, que não mente, em salvar a humanidade e trazê-la para perto novamente. Nós te agradecemos por isso, Pai, em o nome de Jesus. Gratidão excede no nosso coração pelo novo nascimento, por ter nos resgatado do império, do lamaçal do diabo que nos prendia como escravos. Mas você nos deixa livre para viver uma boa vida que você mesmo nos proporciona. Nada pode ser melhor do que isso, Pai. Muito obrigada, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que não é batizado em Cristo, você não nasceu de novo, você apenas vem, visita, ouve a palavra, gosta, mas você ainda não decidiu isso, ainda não mudou essa condição espiritual da sua vida. Se tem, eu queria que você levantasse a sua mão se você deseja ser recriado, ser refeito, ser transformado de fato, uma nova vida, uma nova história em Cristo Jesus. Todos salvos? Amém. Gente, a gente precisa convidar pessoas que não são crentes para esse lugar. Amém? Tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo para ser revestido de poder? Você ainda não foi batizado com a evidência de falar em outras línguas? Se sim, eu também queria que você acenasse, que aí o pessoal vai te instruir em algumas coisas e vão orar por você e você vai ser batizado em nome de Jesus. Todos batizados também. Alguém aqui precisa de oração para alguma doença, enfermidade, algum problema que você esteja passando no seu corpo? Se sim, eu também queria que você acenasse. Pode ficar de pé, irmã. Muito obrigada pela tua atenção. Eu espero que você tenha sido realmente abençoado. Sobre o livro, vou falar rapidinho. Esse livro aqui eu sempre indico para quem quiser. O nome dele é Maravilhosa Graça, de Philip Yancey. Eu comecei a ler ele novamente, é a terceira vez que eu leio esse livro já. Esse livro é maravilhoso, você encontra no Verbo Shop ele. Qualquer livro de Philip Yancey que você lê, tenha certeza que você vai ser abençoado. Esse é o meu preferido, é o meu xodó, eu gosto muito dele. Ele fala sobre a graça de Jesus. Tem um outro livro maravilhoso dele que eu vou indicar também. É O Jesus que Eu Nunca Conheci. É um livro maravilhoso. Se você quer ser edificado, leia esses livros. Amém? Pai?